Olá, meu irmão, minha irmã. Então, hoje, como tema proposto, assim como refletimos com a nossa pastoral do dízimo, gostaria de partilhar um pouquinho as linhas gerais do documento 106 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 2016. E ele orienta, então, no capítulo 1, a fórmula bíblica do dízimo. No segundo capítulo ele vai dar algumas orientações gerais, como implantar e outras coisitas mais, que nos ajudam a sempre valorizar esta missão do dízimo em nossas paróquias, em consonância com a arquidiocese. Assim, vamos aprofundar um pouquinho este documento. Dízimo na comunidade de fé. Essas orientações e propostas apresentam dízimo expressa a participação da pessoa batizada na missão conjunta de anunciar o Evangelho da alegria. Estas orientações e propostas dão continuidade às indicações que têm sido feitas pela CNBB a respeito do dízimo. Deste modo, desde a década de 50 do século passado, já vinham assim essas orientações. O dízimo aqui apresentado na perspectiva da evangelização como um dos elementos da conversão pastoral que foi assumida pela Conferência de Aparecida em 2007. Portanto, indica elemento que esclarece os conceitos e oferece orientações. De maneira especial, o capítulo 1, ele nos dá uma compreensão do dízimo com uma correspondente pastoral que precisam estar baseados em uma correta compreensão ampla. Quais são os fundamentos bíblicos e eclesiais? Quais as suas dimensões e finalidades? Isto garante o dízimo se situe no âmbito da fé cristã e na ação evangelizadora. Portanto, o que é dízimo? É contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio da qual cada comunidade assume corresponsavelmente sua sustentação e a da igreja. É um compromisso de fé, pois está relacionado com a experiência de Deus. Exprime a pertença efetiva à igreja vivida em uma comunidade concreta e manifesta a amizade que circula entre os membros de uma comunidade de iguais. Diferencia do cumprimento de uma lei por provir de uma decisão pessoal. É compromisso moral. A contribuição do dízimo é sistemática. Isso significa que ela é estável, permanente, assumida de modo permanente. Periódico mensal ligado ao salário ou tipos de ganho, ou anual ligado a colheitas ou venda de produtos. O dízimo não pode ser assumido unicamente como uma forma de captação dos recursos para as outras pastorais. Esta compreensão não expressa toda a riqueza de seu significado. Portanto, o sistema da contribuição do dízimo tem 4 características importantes. Numa primeira, é relacionado com a experiência de Deus e com o amor fraterno. Segundo, é um compromisso moral dos fiéis com a igreja. Terceiro, fixado o acordo com a consciência retamente formada. E no quarto, é sistemático e periódico. É importante lembrar que a escolha da quantia de dinheiro destinada para o dízimo é decisão de consciência iluminada pela palavra de Deus,
sensível às necessidades da igreja e do próximo. Os fundamentos bíblicos do dízimo. Temos aí a principal fundamentação do dízimo encontra-se na Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. E antes de tudo é preciso recordar que a revelação divina ela é progressiva e orientada para Cristo. A decisão de contribuir com o dízimo nasce de um coração agradecido por ter encontrado Deus da vida e experimentado a beleza de sua presença amorosa no dia cotidiano. Deus é o Senhor de tudo, o proprietário da terra e de onde provém o alimento e a fonte de toda a bênção. Levítico 25, 23 seguinte e o Salmo 24, versículo 1. E revelam a progressiva dos patriarcas, Moisés, Jesus e as primeiras comunidades. Nos patriarcas, dízimo é gratidão, de acordo com Gênesis 14, 17 seguintes. Abraão decide dar a Melquisedeque o dízimo de todos os despojos oriundos da vitória. Gênesis 28, 18 e 22. Assim, o dízimo é resultado de sua experiência com Deus em Betel. O dízimo é oferecido como um reconhecimento à gratidão pela dádiva. Que bênção acompanha aquele que confia. Moisés, o dízimo como preceito. Todo o dízimo do país tirado das sementes da terra e dos frutos das árvores pertence ao Senhor como coisa consagrada. Levítico 27, 30. Assim, recorrem os elementos significativos. Primeiro, sustenta os levitas pelos serviços litúrgicos prestados e por não terem parte ou outra herança entre os filhos de Israel. Números 18, 21 e Deuteronômio 12, 12. E assim, os levitas davam o dízimo ao sacerdote, de acordo com o número 18 a 26. Auxilia os necessitados, estrangeiro, órfão e a viúva, de acordo com Deuteronômio 14, 28 seguintes e 26 de 12 e 13. O dízimo é uma pedagogia para aprender a exercitar o temor do Senhor, de acordo com Deuteronômio 14, 22 seguintes. Anual levado ao culto, ao sacerdote. Entregue aos levitas para o sustento dos mais pobres necessitados, de acordo com Deuteronômio 14, 28 seguintes. Profetas. Evitar o formalismo cultual, como Amós 4, 4 e 5, que condena o culto sem um arrependimento e a conversão e a oferta de sacrifício e dízimo descompromissados. Os profetas como Malaquias releem o preceito do dízimo sobre o prisma mais profundo, o da fidelidade, aliança. Nos evangélicos, as menções se referem à prática da religião judaica no tempo de Jesus. Na linha profética, Jesus opõe-se ao comportamento dos fariseus e escribas por se preocuparem em dar o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia, a fé. Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42. Os discípulos ajudavam os seus bens. Lucas 8, de 1 a 3. Os discípulos tinham uma bolsa comum, de acordo com João, no capítulo 13, 29. Nas comunidades cristãs, por exemplo, o que cada um possuía era posto a serviço dos outros. Eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Atos 2, 44, 47. Por livre decisão, a partilha não era imposta pelos apóstolos, mas
expressão natural do amor a Cristo e aos irmãos. É aí o documento 100, na 84. Assim, as coletas e outras coisas mais para matar a fome dos povos judeus tornou-se recorrente entre as comunidades cristãs, de acordo com Atos 11, 29, Romanos 15, 26, 1 Coríntios 16, de 1 a 4. Assim, essas coletas são formas da partilha de bens que assumiu e inspirou a dimensão caritativa do dízimo. O apóstolo Paulo ensina que cada fiel deve dar como dispôs em seu coração, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. O cristão é chamado a contribuir pela consciência que tem de ser servo de Cristo. 1 Coríntios 7, 22. Por saber que ele não pertence a si mesmo. 1 Coríntios 6, 19. No conjunto do Novo Testamento, se torna clara a continuidade das três finalidades do dízimo tinha na legislação mosaica: sustento dos levíticos e sacerdotes, socorro aos necessitados, manifestação do temor de Deus. A diferença principal está na motivação, não é mais por força da lei, mas pela decisão livre de consciência. Este percurso bíblico leva a perceber que a consciência do dízimo parte do reconhecimento a Deus e da gratidão a Ele. Assim, tanto a 10ª parte prescrita no Antigo Testamento como a partilha dos bens praticada pela primeira comunidade cristã são formas diferentes da mesma atitude que brota da fé. Precisamos rever uma forma atualmente muito difundida de propor o dízimo baseada na assim chamada teologia da prosperidade. Essa interpretação indica como fundamento alguns textos do Antigo Testamento que relacionam a obediência a Deus e o dízimo como multiplicação dos bens materiais e com a prosperidade pessoal. Essa interpretação isola os textos bíblicos do seu contexto e do conjunto da Sagrada Escritura. Quando o dízimo é proposto como essa fundamentação, se falsifica o rosto paterno e amoroso de Deus revelado por Jesus Cristo. Se distorce a relação com Ele e se priva do dízimo seu autêntico significado. Porém, as dimensões do dízimo está profundamente relacionada à vivência da fé, à pertença a uma comunidade eclesial. E na dimensão religiosa, a vivência da fé e pertença a uma comunidade eclesial tem a ver com a relação do cristão com Deus. Na dimensão eclesial, por exemplo, a consciência de ser membros da igreja e corresponsável para que a comunidade disponha do necessário para a realização do culto divino e para o desenvolvimento de sua missão. Na dimensão missionária, permite a partilha de recursos entre as paróquias de uma arquidiocese ou diocese e manifestando a comunhão que há entre elas, igrejas irmãs. Na dimensão caritativa, é uma dimensão constitutiva da missão da igreja e expressão irrenunciável da sua própria essência. Assim, as finalidades do dízimo: colaborar para a realização do culto divino e da evangelização, promover o sustento do clero e de outros ministros,
participar da manutenção das obras de caridade e da concretização da missão da Igreja. Portanto, o direito canônico diz: os fiéis têm obrigação de socorrer as necessidades da Igreja. Já no capítulo 2 deste mesmo livreto, vemos que é mais a organização pastoral. O dízimo, a pastoral do dízimo, é a ação eclesial que tem por finalidade motivar, planejar, organizar e executar iniciativas para a implantação e bom funcionamento do dízimo e acompanhar os membros da comunidade no que diz respeito à sua colaboração em sintonia com a pastoral. Assim, ele vai dizer assim no capítulo 2, a implantação do dízimo é útil e a implantação do dízimo seja precedida por um adequado período de sensibilização e conscientização de todos os membros da Igreja a participar e a formação dos agentes para a pastoral. No segundo pontinho, a organização e o funcionamento da pastoral do dízimo. Ele vai dizer um pouquinho assim: o dízimo necessita de equipes que assumam com responsabilidade a coordenação dos vários aspectos de seu funcionamento. Graças a Deus, nossas comunidades estão bem alicerçadas sobre esse patamar. Mas o capítulo 2, então, ele dá uma visão global das modalidades concretas do funcionamento da pastoral do dízimo. Assim, ele tem por objetivo alargar as consciências para este compromisso de responsabilidade com seriedade de ambas as partes daqueles que então lhes são confiados aí a proposta e também as suas contribuições de partilha. Assim sendo, nós devemos estar sempre cientes de que, contribuindo com o dízimo, os fiéis dão de si mesmo e de seu trabalho por meio de parte de seus rendimentos ou bens postos à disposição do objetivo comum e a evangelização. E estas orientações e propostas são oferecidas às nossas comunidades como uma referência em seu empenho de conversão pastoral e de renovação comunitária. Assim, é preciso, nesta hora, a missionariedade da Igreja, que não só contribui para a manutenção das comunidades, mas também na visão um pouco mais ampla da ação evangelizadora. Assim, em consonância com todas as comunidades e com todas as pessoas, agregando com muita coragem e confiança nesse Deus que nos dá tanto. Confiando também a Virgem Maria, que é a padroeira do Brasil, a que nos ajude sempre a ampliar a nossa missão de evangelização. E o dízimo contribui seriamente para que possamos ampliar, formar e conservar e ajudar nas 3 dimensões. Assim, que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe a nossa pastoral do dízimo, que trabalha com seriedade, com voluntariado, ajudando na ação evangelizadora da Igreja, derramando sobre cada um as bênçãos, as graças dos céus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.